Olá a todos, essa é a disciplina de Sistemas Tolerantes a Falhas. No nosso primeiro tópico, nós vamos estudar os fundamentos de tolerância a falhas, ver alguns detalhes iniciais e alguns tópicos que vamos abordar nas próximas aulas com mais detalhes. Nós vemos que atualmente a computação ela vem crescendo, vem avançando rapidamente. A penetração dos computadores em nossas vidas é cada vez maior, o que nós chamamos e estudamos dentro do tema de Pervasive Computing, ou seja, alguns exemplos aqui. Dentro dos transportes, dos meios de transportes, nós temos os aviões, computadores, diversos computadores e softwares embarcados dentro do avião. Todo voo é controlado por um computador e por diversos sistemas de computação, sistemas de informação que executam dentro destes aviões. Estes sistemas eles também se comunicam com outros sistemas que controlam todo o tráfego aéreo. Dentro também dos trens, os trens do metrô e outros tipos de trem também são controlados por sistemas de computadores. Os nossos carros também possuem computadores. Dentro da medicina, marca-passos que controlam os batimentos cardíacos. Os monitores cardíacos também possuem softwares embarcados. Monitores de medicação que controlam a medicação que tem que ser injetada nos pacientes internados. Entre outros tipos, também a telemedicina, onde é possível fazer cirurgias e procedimentos à distância. Sistemas bancários e financeiros, todos devemos conhecer os internet bankings da vida de diversos bancos, onde nós conseguimos movimentar as nossas contas, realizar transações bancárias. Sistemas militares que controlam desde os aviões, como já falamos, mas também mísseis, controlam os sistemas de defesa, entre outros. E aí fica a pergunta, dentro dessa disciplina, por que um sistema ele deve ser tolerante a falhas? Bom, primeiro que qualquer sistema computacional ele tem que ser confiável, ou seja, ele deve executar o que ele foi programado para executar, ele tem que ser resiliente, ou seja, se em um caso de falha em alguma situação anormal, ele precisa ser resiliente o suficiente para poder se recuperar dessa situação de problema. Por exemplo, dentro de um avião, o avião, quando ele está dentro da sua trajetória de voo, ele passa por diversas anomalias, por diversas condições climáticas, e ele precisa ter um sistema também, ele precisa ter disponibilidade. Por exemplo, dentro do sistema bancário, às vezes precisamos fazer alguma transferência em algumas horas da madrugada, precisamos verificar o saldo, precisamos fazer alguma movimentação da nossa conta, alguma atualização da nossa conta. O sistema ele precisa estar disponível no momento em que nós necessitarmos. E, da mesma forma, nesses sistemas, ele precisa ser seguro. Precisa ser seguro contra a invasão de hackers, precisa ser seguro com relação a anomalias que ele possa sofrer devido a intempéries climáticas, devido a ações de algum hacker, entre outros casos. E nós podemos citar também alguns defeitos históricos relacionados a sistemas de computadores, como, por exemplo, em 1986, em janeiro de 86, o ônibus espacial Challenger, ele explodiu no ar após o seu lançamento, devido a uma anilha de borracha que não suportou o aquecimento. Neste caso, nós temos um componente que nós podemos dizer que era um componente de hardware, que não suportou as condições climáticas daquele momento, e esse componente de hardware causou uma falha em todo o sistema do ônibus espacial. Em fevereiro de 91, durante a Guerra do Golfo, houveram vários relatos de falhas em mísseis. Olha que coisa complicada. Dentro dessa questão de falhas, também em 1992, em novembro de 92, um colapso do sistema de ambulâncias de Londres. Em 93, uma falha de 2 dias em operações de cartão de crédito na França, ou seja,
Em junho de 93, a França ficou 2 dias sem que ninguém conseguisse realizar uma operação de cartão de crédito. Imaginem você ficar 2 dias sem poder utilizar o seu cartão de crédito ou o seu cartão bancário. Um prejuízo enorme, tanto para a população quanto para as empresas e para o governo também. Uma ação mais atual desse ano, junho de 2017, nós tivemos o WannaCry, que paralisou diversos sistemas hospitalares na Europa e em todo o mundo. Diversos sistemas foram paralisados devido a um vírus que invadiu os sistemas de computadores de várias empresas. E também várias missões para Marte que tiveram falhas relatadas pela NASA e algumas falhas que impossibilitaram o avanço aí de alguma dessas missões para Marte. Bom, uma classificação comum que é necessário que a gente entenda é classificar e diferenciar falha, erro e defeito. Falha é um defeito físico e nós adotamos nessa questão entre defeito físico a questão física como o hardware, sendo uma parte física, e o código-fonte também o nível físico do software. Então, uma falha de software está relacionada a uma falha no seu código-fonte. No caso de um hardware, um defeito físico pode ser um pequeno circuito que interconecta dois componentes, e esse circuito ele é rompido devido a alguma intempérie climática. No caso do exemplo citado da Challenger, aquela anilha de borracha, ela não suportou, não suportou o calor daquele momento em que o ônibus espacial estava passando e causou uma falha. Dentro do nível de software, quando existe uma falha dentro de um software, então nós dizemos que é o famoso bug. Acontece um bug, ou seja, uma falha no código-fonte da sua aplicação. As falhas, elas são inevitáveis. Quando a gente fala que as falhas são inevitáveis, principalmente ligado a essa questão física, tanto relacionado a hardware quanto a software. Já o erro, ela é uma manifestação de uma falha. Ou seja, nós dizemos que um sistema ele está no estado de erro quando um processamento deste sistema, logo após este estado, ele leva a um defeito. Ou seja, a gente consegue perceber que o sistema estava no estado de erro, porque logo após esse estado em que ele estava, ele produziu um defeito. Devido a um possível estado de hardware, alguma falha no hardware, ou alguma falha no software, por este software, por exemplo, não ter sido especificado devidamente. Também, associado ao erros, estão associados alguns valores incorretos em um estado de sistema. Então, por exemplo, um programa, um sistema realiza um cálculo utilizando um valor incorreto durante a transmissão de dados. Ou seja, a forma de calcular estava correta, mas ele utilizou um valor incorreto para realizar esse cálculo. E esse valor incorreto pode ter sido causado devido a uma falha na transmissão dos dados e causou um erro. Já um defeito, ele está mais localizado, mais relacionado com uma falha física na especificação de um sistema. Ele ocorre no universo do usuário e um defeito ele não pode ser tolerado. Algo importante, nem toda falha causa um erro e nem todo erro é causado por uma falha. Alguns bugs eles também são muito difíceis de serem encontrados, de serem identificados. Um erro muito comum e muito conhecido já dentro da literatura é um erro relacionado ao cálculo do float, do número de ponto flutuante. E isso daí causou, há um tempo atrás, graves problemas, principalmente nos computadores que utilizavam o processador Pentium 1 da Intel. Esse já é um erro bem documentado. Nesse erro, era um erro que era bem específico dentro do cálculo do número de ponto flutuante. No caso, por exemplo, se nós dividirmos esses dois números, vocês veem que o resultado ele pode ser diferente de acordo com a precisão com que o ponto flutuante é representado dentro do computador, com que esse número real é representado dentro do computador.
Nesse caso, a gente está vendo que o erro pode estar na 6ª ou 7ª casa decimal. A princípio, pode parecer um pequeno problema, um erro muito pequeno, mas imagine esse cálculo, por exemplo, dentro de um sistema financeiro, dentro de um sistema bancário, dentro de um sistema que calcula o imposto devido de um contribuinte. O erro realizado dentro desse cálculo, ele vai aumentando a cada interação, a cada cálculo. E isso pode causar um problema muito grande. Então, por exemplo, vocês podem fazer um teste utilizando diferentes linguagens de programação, Java, Python, C, e realizar esse cálculo e verificar se o resultado é o mesmo, com diferentes precisões para o número de ponto flutuante. Hardwares e softwares. Dentro dos hardwares, normalmente as falhas são causadas ao longo do tempo, quando os componentes físicos do hardware eles vão envelhecendo, vão se deteriorando devido a alguma intempérie climática. Esses tipos de erros são mais previsíveis. Existem diversas formas de se calcular quanto tempo, por exemplo, que uma peça de metal pode oxidar, pode enferrujar, etc. Dentro do software, esse tipo de coisa não acontece. Os erros de lógica, neste caso, eles são muito mais comuns. E uma falha no hardware também pode ocasionar uma falha no software. Então, por exemplo, se nós tivermos um componente de hardware que, por algum motivo, passou a ter uma leitura errada devido a alguma intempérie climática, ele pode produzir no software um cálculo errado, fazer com que o software calcule um valor errado devido a uma leitura errada realizada por aquele hardware, por aquele componente. Um sensor, por exemplo, um modem, uma linha de transmissão, etc. Bom, alguns exercícios para que vocês possam desenvolver aí para a próxima aula. Com relação aos esquemas de disco em RAID, nós podemos afirmar que os esquemas RAID 0 não podem ser implementados utilizando somente um disco, ou seja, vamos precisar de no mínimo 2 discos. Ou, o esquema RAID 10 realiza primeiro um particionamento e em seguida um espelhamento. O esquema RAID 10 realiza primeiro um espelhamento e em seguida um particionamento? Ou não é possível a implementação de um esquema RAID 100, por exemplo? E a letra E, nenhuma das anteriores. Então, escolham a opção ou as opções que mais estiverem corretas. E na próxima aula nós veremos o resultado e comentaremos um pouco com relação a essas questões. Dentro dos esquemas de disco em RAID, enumere os tipos de agrupamentos que proporcionam redundância para os discos. Então, esse sistema de organização, de agrupamento de discos, podem ter, em alguns dos seus casos, em algumas das suas variações, redundância para disco. Quais são? E cite 3 sistemas que utilizam algum dos tipos de agrupamento RAID. Bom, obrigado, pessoal. Até a próxima aula. E lembrem de fazer o exercício.